Olha, dando sequência aqui, né, a nossa programação no jornal, nós vamos com a entrevista, né, recebendo o professor e analista legislativo no Senado Federal, Tadeu Espósito, que vem falar sobre as oficinas Interleges e a importância das plataformas digitais. Mais uma vez, esse tema é importante para você que está acompanhando o nosso jornalismo e vai conhecer ainda mais com o professor Tadeu Espósito. Mas antes, a nossa vinhetinha, aquele beijezinho mais famoso no nosso início de tarde. Entrevista. Tadeu, uma satisfação, muito boa tarde recebê-lo aqui no nosso Jornal da Xodó, né, e trazendo aí esse tema importante e seu conhecimento, você que vive ali os bastidores do Senado Federal. Muito boa tarde. Boa tarde, Vareta. Obrigado por me receber. Boa tarde, Valquíria, Eduardo. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É isso aí. Vamos trazer esse tema importante para quem está buscando, né, entender e conhecer ainda mais a importância das plataformas digitais e esta oficina, a oficina Interleges, né? Nós trouxemos recentemente aqui a Magda Queiroz, né? A Magda Queiroz, e ela... Maria Águeda Queiroz, e ela trouxe justamente informações importantes, e agora nós vamos relacionar isso, né, aqui na nossa escola, né, do Legislativo, e com essa linha com o Senado Federal. Vamos lá, vamos trazer essa informação aí. Não, é muito importante, esse tipo de capacitação para o Poder Legislativo é fundamental, né? Os parlamentos que têm escolas do Legislativo atuantes, como é o caso aqui da Câmara Municipal de Aracaju, eles ganham muito, né? Porque o profissional bem qualificado, ele entrega mais serviço para o cidadão, né? É elementar. E nessa área em que eu venho falar, de comunicação, então, nem se fala. Porque é uma área que, como vocês sabem muito bem, né? Somos colegas de alguma forma de profissão, né? É uma área que muda muito, muito dinâmica, e se a gente não se mantiver atualizado o tempo todo, atentos às mudanças, à digitalização, às ferramentas que surgem a cada dia, a gente acaba ficando para trás e a gente acaba perdendo a chance de chegar até as pessoas, né? Porque é o que a gente quer, né? No nosso trabalho ali na comunicação do Senado Federal, na comunicação da Câmara Municipal, é aproximar o cidadão do parlamento, é fazer com que as pessoas se interessem pelo que acontece ali, porque o que acontece ali muda a vida de todo mundo, né? O que o senador vota, o que o vereador vota, o que o deputado vota na Assembleia Legislativa Estadual, mexe com a nossa vida cotidiana, né? Então é muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo ali, acompanhem, fiscalizem, né? Acompanhem as pessoas que elas elegeram, né? Porque não basta só votar a cada 4 anos, né? É importante estar atento ali. Essa e a comunicação principal, é um instrumento, né? Essa é a principal importância, né? É trazer, aproximar esse contato direto com a população, que a população possa acompanhar, ela possa opinar também nas próprias mídias sociais, nas redes sociais dos seus parlamentares, é isso? Sem dúvida. Isso aproxima muito. As plataformas digitais, elas aproximam o cidadão do representante, né? Elas permitem esse diálogo direto, né? Mais direto, as pessoas se sentem mais ouvidas de fato, né? E seja pelos parlamentares e seja pelas instituições. É por isso que a própria instituição tem os seus perfis nas mídias sociais, tem as suas ferramentas de participação, né? No Senado Federal, por exemplo, a gente tem um programa chamado E-Cidadania, que permite que qualquer cidadão, então você que está aqui em Aracaju, se tiver uma ideia de uma lei que você acha que é boa para o Brasil, você entra lá, faz um cadastro rápido, coloca a sua ideia legislativa e ela fica à disposição para que outros internautas apoiem. Se você receber 20 mil apoios, o Senado vai discutir isso. A nossa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai conversar sobre e pode transformar isso até em um projeto de lei de verdade que eventualmente pode virar lei. Então, a comunicação digital, essas plataformas permitem que o cidadão participe de fato na política. O instrumento é essencial, né? Essencial. Bom, né? Prazer, Tadeu. Espósito, né? Me dizia que era italiano. Prazer, viu? É legal falar que o Tadeu teve um trabalho importante para que a Rádio Senado fosse para as mídias também. Exato. Aliás, estou muito feliz de estar aqui na rádio, né? Porque eu tenho muito carinho por esse meio, né? É um meio apaixonante, né? O meu tempo na Rádio Senado me fez me apaixonar pelo rádio, porque a relação que o ouvinte tem com a rádio é de muito carinho, né? É muito gostoso isso, né? A gente chega onde a gente nem imagina, né? É verdade. Não, e eu recebo o WhatsApp até hoje dos ouvintes da Rádio Senado. Ganhei canequinha de ouvinte, assim, sabe? Esse contato é muito amor, importante, né? É isso mesmo. É muito legal. E a gente buscou levar esse carinho que tem na rádio para as plataformas digitais, né? A Rádio Senado sempre teve um trabalho, sempre não, mas há algum tempo tinha um trabalho legal no Twitter, né?
E quando eu cheguei lá, a gente implementou o Instagram da rádio, né? Que foi justamente para isso. A gente queria, de um lado, aproximar a relação com o nosso ouvinte. Então, a gente dava espaço para o ouvinte não só comentar e falar, mas até aparecer um pouco ali nas nossas publicações, né? Com as nossas rádios conveniadas, né? Que a Rádio Senado é uma rádio pública, né? Que tem mais de 4.000 emissoras conveniadas pelo Brasil inteiro, que são emissoras que aproveitam o nosso material jornalístico, né? A gente sabe, por exemplo, que nem toda emissora de rádio, né, vai ter um correspondente em Brasília fazendo a cobertura do Senado, né? E a gente oferece para essas emissoras um material prontinho, bonitinho, profissional, com qualidade técnica ótima, que pode ser pego e usado na programação, né? Então a gente queria aproximar com o ouvinte, aproximar com as emissoras conveniadas, né? Divulgar os nossos produtos culturais, digitais, musicais também, né? E foi uma experiência muito legal, né? A gente... E continua lá, né? Inclusive, né? Você aí depois que... Quando terminar o jornal, se quiser dar uma entradinha lá no Instagram, ali da Rádio Senado, né? Muito legal. Que bom, né? Tadeu, eu tava olhando a sequência como as coisas aconteceram, né? O parlamento, você só falava pro parlamento. Engraçado, né? Décadas e décadas atrás, falava lá pros 513, os 81 senadores e pronto. Depois conseguiu ampliar mais com essa questão do rádio e TV, você consegue ter uma abrangência maior, seu estado, seu país, mas agora a gente está falando para o mundo. E ela chegou primeiro do que a consciência dos parlamentares. Como é que é esse processo agora de convencimento de que essa ferramenta não retrocede mais, ela só avança e a gente tem que se adaptar a ela? Não só não retrocede, como ela muda o modo como o parlamentar se comporta, né? O parlamentar se comportava de um jeito quando não tinha uma câmera filmando, transmitindo ao vivo. Se comporta de outro, depois que passou a ter televisão, transmissão na rádio, né? Com as mídias sociais, com as mídias digitais, tem parlamentares que têm uma preocupação gigantesca em produzir conteúdo para as suas redes, né? Então a gente vê com cada vez mais frequência a pessoa ali, a gente vê com cada vez mais frequência o pessoal ali com o celular na mão, né? Todo mundo fazendo falas para aproveitar cortes, né, nas redes sociais. Então tudo isso mudou o mandato parlamentar. São duas colunas, Tadeu, eu estou equivocado. De como eu estou sendo visto e de como eu estou sendo compreendido. Porque hoje com a imagem, com tudo, o parlamentar também tem essa preocupação. Como é que eu estou vendo aquele parlamentar? Porque até a forma dele se portar, ela me induz também uma interpretação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, assim, muitos deles, claro, a gente tem variados parlamentares e tal, muitos são mais atentos a essas questões, né? Se preocupam com essa imagem, com a imagem que se coloca, com as posições que são colocadas ali, né? Porque é isso, faz-se uso da atividade legislativa, né, dos momentos ali. Isso não é uma crítica, é legítimo, né? O parlamentar tem que mostrar suas posições para a sociedade, né? Mas aproveita-se justamente para isso, para se colocar como um parlamentar que, sei lá, que defende a área da saúde ou da segurança pública, que tem a preocupação com a educação, enfim, que defende determinadas pautas. Então, faz-se esse uso para... Essa semana, Tadeu, de Baritinho, eu estava vendo, sabe o que estava um parlamentar numa comissão? Ele levou uma melancia e estava chupando a melancia em pleno. Só que as interpretações, elas são variadas, veja, né? Alguém pode interpretar desleixo, desrespeito, outro pode interpretar como simplicidade, mas repare, é uma variedade, né? Muito grande que a gente não tinha no passado, né? E eu não sei como eles aguentam, porque eles ficam o dia inteiro, muitas vezes, não é fácil não também, viu? Trabalho. O trabalho continua fora dali também, né? Tadeu, e aqueles que não têm estabilidade, né? Onde é que entra a performance, a forma de ajudar aqueles parlamentares? Porque nem todos, às vezes são falantes, mas nem todos sabem se comunicar. Eles falam, mas nem sempre se comunicam. Como é que entra a oficina nesse momento ali? Como é que entra essa ajuda direcionada a eles? Então, como você bem colocou, né, alguns, né, não têm essa habilidade, às vezes não percebem essa importância, embora isso a cada ano diminua, né? Assim, os parlamentares cada vez mais percebem essa importância. Tanto isso acontece que eu estou aqui dando essa oficina, né? Porque é importante para as casas, mas também para os parlamentares. Isso. A gente lida muito, e é comum até, cada vez mais, que a gente tenha até, às vezes, vereadores mesmo participando da oficina. Isso mostra que eles têm interesse pessoal nesse assunto. Claro que é muito voltado para o assessor, para o servidor da Casa Legislativa, né? Que faz um trabalho técnico. Aliás,
é uma coisa que eu sugiro para você, que é parlamentar, né? Que você se cerque aí de profissionais da área, né? Porque é uma atividade profissional. Porque a comunicação é um negócio que todo mundo faz, né? Não é algo exclusivo do profissional da área. Então, é um negócio que todo mundo entende, né? Se vocês me perguntarem alguma coisa aqui de física quântica, eu não vou saber dizer nada, né? Agora, sobre comunicação, todo mundo consegue dar uma opinião, né? Todo mundo consegue produzir conteúdo, consegue falar. Então, tem um pouco essa sensação de que isso qualquer um faz, né? Não é bem assim, vocês sabem muito bem, né? A gente precisa estudar, precisa testar, a gente tem técnicas, a gente está sempre procurando. Então, o parlamentar, ele precisa primeiro entender isso, né? Que esse é um trabalho profissional que faz toda a diferença na vida, né? Então, cercar-se de pessoas, claro que nem todo mundo vai ter uma equipe grande, mas que seja uma pessoa que possa... Qualificada, né? Qualificada e em constante qualificação, né? Em constante interesse, né? Que cuide dessa imagem também, exato, né? Exato. Porque hoje, nós profissionais da comunicação, nós temos cada vez mais que ser multifuncionais, verdade, né? As nossas atribuições, elas só vão se acumulando, né? A gente tem que ter múltiplas habilidades. Tadeu, os últimos presidentes da República, eles adotaram algo diferente. Por exemplo, todos têm um ministro das comunicações. Mas tanto o anterior quanto o atual, veja, eles falam por si, né? Então, a gente tem percebido que faz parte do quadro funcional, mas veja, a tendência da fala, como ela alcança, né? Tanto Bolsonaro quanto Lula, eles mesmos são os protagonistas da comunicação, né? Eu achei interessante. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Afetou muito o outro no passado, né? E também está afetando o atual e muitas falas que são indevidas, como não pode ter corte, orientação do profissional, às vezes você se engancha. E nesse caso dessas autoridades que estão muito expostas, né? Por mais que elas tenham ali no entorno equipe qualificada, e dos dois lados, todos eles têm, tem estratégia, tem equipe, tem profissionais, né? Mas de fato eles se colocam muito, né? E aí, do improviso. E aí chegam a momentos em que acontecem deslizes, com certeza, ainda que não admitam em público, né? Há coisas que eles talvez não diriam depois, né? Talvez poderiam passar melhor sem ter dito. Daquela forma espontânea, né? Eles acabaram soltando. Mas eu acho que isso é um pouquinho inevitável pelo estilo para pessoas também, que, né? que tem esse estilo, né? Que de fato são dois políticos que se colocam muito, e talvez até isso explique um pouco esse carisma que de um lado ou de outro, né, se tem ali, e até pessoal mesmo, de polarização ali que ficou entre os dois ali, e que na prática não houve espaço para mais um terceiro, né, ali no... Agora, Tadeu, por que aquele programa, que eu acho um programa tão interessante, né? Eu acompanho desde menino, veja. E aí você dá 7h da noite e entra, né? Com as notícias de Brasília, a Voz do Brasil. Por que aquilo marcou tanto a nossa geração e qual é a tendência? E mesmo diante do estilo, né? Do estilo, eu acho tão interessante, né? Aquela mesma música, aquele mesmo estilo, aquela... A Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país, né? Ela existe há muitos anos, super tradicional e ainda é muito forte, né? Forte, né? Não tanto para gerações mais novas, né? As gerações mais da internet. Sabe que eu já, entre outras coisas, eu já coordenei o programa de visitação do Congresso Nacional pelo lado do Senado, né? E uma vez a gente estava recebendo uma escola que foi conhecer os estúdios da Rádio Senado. Aí eles entraram, viram os microfones, assim como esse aqui, né? E aí a primeira coisa que eles falaram foi: nossa, que legal, queria ter um podcast, né? Quer dizer, para essas novas gerações isso vai mudando um pouco. Mas a Voz do Brasil ainda é forte, né? É forte. É forte porque tem tradição, é forte porque existe há anos. Também e é um trabalho muito bem feito, profissional, né? E vocês sabem muito melhor do que eu, o rádio é um meio que tem muita penetração, né? Então ele vai para todos os cantos, vai para onde a gente nem imagina, né? E coisas que às vezes a internet não vai, que a TV não vai. Então, sobretudo quando a gente vai mais para os interiores, para os cantos onde esses outros meios, a Voz do Brasil, ela é muito forte. Comunicar é humanizar, né? Você trazer, né, o contato direto com a população poder acompanhar os seus trabalhos, vivenciar os seus dia a dia, né? Já que você diz respeito
muito ao cotidiano das pessoas, e essa comunicação integrada, ela veio realmente para ficar. Eu queria que você trouxesse aí nessas considerações finais, Tadeu, porque o tempo é corrido, o jornalismo você também vivencia e sabe disso, a importância priori para a nossa Câmara Municipal através dessas ações. Bom, para a Câmara Municipal, para qualquer casa legislativa, né, pensar a comunicação de uma forma integrada é fundamental. Muito porque isso, a gente tem recursos escassos, né? Trabalho cada vez se acumulando. Por que eu digo a Câmara Municipal? Porque no interior do estado a gente tem vivenciado muito isso, né? Principalmente nas câmaras no interior, que a gente, né, relata alguns casos, não sei se você vem percebendo, e até virando meme, né? Nessa palavra meme que acabou pegando aí. A gente tem presenciado aí muitos vereadores em alguns deslizes nas suas falas e se tornando irônicos e transformando-se em memes. Então essa qualificação precisa chegar ainda mais, porque não deixa de ter a sua importância, tanto faz ser na capital quanto naquele menor interior. Ele tem a sua representatividade, ele tem o seu peso. Então precisa ter e existir essa qualificação. Perfeito, perfeito. E assim, e quando não tem, né, isso acaba depondo contra a imagem do próprio legislativo. Do próprio parlamento, do próprio parlamento. Isso. Que é o legislativo é um poder extremamente importante. É um poder. Sem legislativo não existe democracia funcional, né? Legislativo é o lugar do povo. É onde há pluralidade de vozes, onde os diversos setores da sociedade com ideias diferentes sentam para conversar e chegar aos consensos possíveis. É a civilização versus barbárie, é o parlamento onde você senta para tomar as decisões. E isso é fundamental, porque fora disso é o caos, né? E quando a gente tem essa imagem prejudicada, o parlamento descredibilizado, a política de modo geral descredibilizada, qual é a alternativa a isso? O autoritarismo não me parece uma boa alternativa, né? Então, fazer esse trabalho direito, colocar bem essa imagem, fortalecer as instituições, a imagem delas, a comunicação. Por isso que eu falo em aproximar o cidadão para dizer, isso aqui é seu, isso aqui é com você. Isso. O vereador, ele tá ali pro seu município trabalhando por vocês, para a sociedade, né? E o parlamento municipal, ele é valiosíssimo porque ele é o que está mais próximo do cidadão, né? Aquele velho chavão que se diz, né, que a vida acontece no município, não na União. Isso. É verdade, Isso. né? A LES a gente só tem uma, a Câmara tem várias, né? Então a gente precisa ter justamente esse trabalho envolvido nessa comunicação direta para que a gente possa valorizar ainda mais o nosso parlamento e evite esse desgaste desnecessário, viu? Tadeu, vamos deixar uma mensagem aí, você que tá, né, e que acompanha os bastidores da política, essa mensagem final, e reforçando esse convite a quem queira participar. Então, bom, primeiro quero muito agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na Xodó, de estar aqui, né, agradecer a Escola do Legislativo, de estar aqui em Aracaju, né, cidade muito gostosa que eu tô curtindo também. Fica o convite, então, para quem quiser, né? A Oficina Interleges de Comunicação Legislativa ainda tem mais 2 dias. A gente vai continuar conversando sobre estratégia de produção de conteúdo, sobre quais são os melhores formatos, suportes, quais são os melhores meios para se chegar em determinados públicos, né? Porque é isso, cada um está em um canto e tem muitas opções. Então é por isso que é trabalhar de forma integrada, para a gente não se perder nas estratégias e sair atirando para todos os lados sem coordenação, sem saber o que está fazendo, né? E é isso que a gente, muito humildemente, pretende ajudar, né? E construir juntos e aprender também, né? Porque a cada oficina que eu faço, eu aprendo muito, né? Com os colegas das casas legislativas municipais. É isso aí. Olha, 12 horas e 56 minutos, recebemos aqui nos estúdios Tadeu Espósito, professor e analista legislativo no Senado Federal, vivenciando, né, o dia a dia da Oficina Interlege. Ainda tem 2 dias aí para você que quer acompanhar, você assessor, você que trabalha nessa parte técnica nas câmaras municipais, não só na capital, como também no interior do estado. Você parlamentar, vai lá, vai buscar esse conhecimento, é sempre muito importante.